Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Biodata. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a bioinformática aplicada à genética, o que é bioinformática, qual a relação dela com a genética e alguns detalhinhos mais aí que são importantes da gente saber. Então, já se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixa seu like para que o YouTube possa indicar esse vídeo para outras pessoas. Então, vamos lá? Então, eu dividi aqui esse vídeo em 4 partes importantes, tá? Primeiro a gente vai falar o que é a bioinformática, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o sequenciamento genético, as aplicações da bioinformática e algumas perspectivas que eu acredito que a gente possa aí ter em relação à bioinformática para um futuro próximo. Primeiro, o que é a bioinformática? A bioinformática, ela é uma ciência que ela permite com que os pesquisadores possam analisar grandes volumes de dados genéticos usando ferramentas computacionais. Então, basicamente, a bioinformática, ela faz parte ali de uma metodologia, de uma forma de analisar arquivos grandes de sequenciamento. Então, a gente normalmente pega um organismo, uma parte de um organismo, seja o sangue, seja algum outro tecido, e a gente faz o sequenciamento genético dessa parte biológica para que a gente possa conhecer ali, como o nome já diz, as sequências, né, de nucleotídeos, as proteínas, os genes, e a gente faz a análise desse material através de ferramentas computacionais, porque não é possível que um olho humano consiga detectar certos padrões importantes dentro de grandes sequências, de arquivos de grandes sequências. Então, para isso a gente usa a ferramenta, né, a ciência chamada bioinformática, que nada mais é que justamente a junção entre a biologia e a informática. Então, basicamente, o que nós temos aqui é o material genético como entrada, como input, né, no sequenciador. A gente faz o sequenciamento desse material e depois a gente leva para o computador para fazer a nossa análise. Basicamente, existe uma discussão no meio científico entre os pesquisadores da diferença entre bioinformática e biologia computacional. Por quê? Porque alguns pesquisadores consideram que você só trabalha com bioinformática se você fizer de fato a programação, ou seja, criar programas para fazer a análise desse material. Portanto, trabalhar diretamente com linha de comando, com o Linux, com a parte mais profunda da informática. Isso é a linha de raciocínio de alguns pesquisadores, que a bioinformática só é considerada se você trabalhar nessa perspectiva. Já outros pesquisadores não consideram bem assim. Eles consideram que, uma vez que você trabalha de forma a usar ferramentas computacionais para analisar dados, você já é considerado um bioinformata, mesmo que você não saiba programar, ou seja, mesmo que você não saiba criar programas específicos. Os pesquisadores que defendem que a bioinformática ela só é válida se você fizer programação, eles acreditam que aquelas pessoas, aqueles pesquisadores que apenas usam os programas, mas não sabem desenvolver, na verdade não trabalhariam com bioinformática, e sim com biologia computacional. Mas quer uma nomenclatura ou outra, no final das contas o que importa é a gente entender como essas ferramentas funcionam, saber utilizá-las e analisar os nossos dados, independente se a gente acredita que a gente é bioinformata ou se a gente trabalha meramente com a biologia computacional, tá? Essa é uma discussão que existe no meio acadêmico, mas que na prática não faz tanta diferença se você trabalha com bioinfo ou não. O sequenciamento genético, ele é basicamente a principal fonte onde a gente gera informação genética atualmente para analisar por bioinformática. Por quê? O sequenciamento genético ele é feito através de sequenciadores potentes, como alguns que eu coloquei aqui na imagem, como o MiSeq da Illumina, que é um sequenciador muito atual, e também o Oxford Nanopore, que é um sequenciador também muito atual, em que é possível nem precisar mais
fazer o preparo de amostras e sim já colocar essas amostras pipetadas diretamente no sequenciador, sem uma preparação prévia. Independente da forma de sequenciamento que você escolha, você vai no final obter um arquivo contendo as informações sobre as sequências desse genoma que você está trabalhando. Pode ser de ser humano, pode ser plantas, micro-organismos, qualquer ser, inclusive vírus. Então, após fazer o sequenciamento, você vai gerar um arquivo de computador, um arquivo FASTA, multifasta, que vai ter ali diversas sequências. Existem algumas diferenças entre os sequenciadores, e aqui tem uma tabelinha mostrando um pouquinho sobre essas diferenças. Aqui a gente não tem todos os sequenciadores, porque eles são muitos, mas a gente tem alguns. Então a gente consegue ver aqui alguns sequenciadores da Illumina, Ion, Nanopore e alguns outros, tá? Então assim, a gente consegue observar basicamente o tempo da corrida, né, o tempo que leva para cada sequenciador finalizar o trabalho. Alguns ali demoram um pouquinho mais, de 6 a 10 dias, como Solid. Outros são mais rapidinhos, como o Ion, de 2 a 4 horas, 3 a 23 horas. Então, a gente vê que o tempo de sequenciamento é bem variável. Mas isso depende do modelo de sequenciador, depende também do tipo de trabalho que você está fazendo, do que você está sequenciando, que material é. Então, por exemplo, se for sequenciar genomas humanos, é claro que são bem mais demorados do que sequenciar, por exemplo, vírus, né? Então, depende também do tipo de trabalho que você está fazendo. Outra coisa, esses sequenciadores, eles são, obviamente, máquinas criadas por seres humanos. Então, é claro que eles vão apresentar ali alguns defeitinhos, no sentido de alguns erros, tá? Então, por exemplo, a Illumina, ela possui a taxa de erro de substituição, que seria o quê? Na posição 50, por exemplo, do genoma, a Illumina, ela, sem querer, pode, ao invés de informar que é uma timina, ela acaba informando que é uma citosina, por exemplo. Ela troca a base, né? Ela substitui uma base pela outra na hora de gerar informação. Já o Ion, por exemplo, eles têm ali o erro do tipo indel, que seria inserção e deleção, ou seja, acaba inserindo uma base onde não existe ou deletando uma base importante. Já que o Pacific Bioscience e o Oxford Nanopore, eles não têm uma taxa de erro específica, mas a gente observa que o erro ele é bem elevado, em torno de 12, 13%. Então, na hora que você for escolher o seu sequenciador, você vai ter que levar ali vários pontos em consideração. Que tipo de trabalho você vai fazer, qual é o organismo que você vai sequenciar, se você prefere tempo em detrimento de qualidade e assim por diante. Após o sequenciamento, a gente gera uma informação semelhante a essa. É um arquivo normalmente enorme, de milhões de informações como essa, ou até bilhões. Então, normalmente a gente não abre esses arquivos para olhar, porque o nosso olho humano não é capaz de fazer essa interpretação. Então, aqui está aberto só para nível de conhecimento mesmo, mas a gente não costuma abrir esse material para olhar. A gente já joga direto nos programas. A gente tem aqui um label, que seria uma etiqueta, né, uma identidade, um nome da leitura, da sequência. A gente tem a sequência propriamente dita. E a gente tem aqui embaixo as informações de qualidade, tá bom? Essas informações de qualidade também estão em alguns caracteres que a gente não consegue compreender, mas o computador entende. Então, por exemplo, essa timina tem uma qualidade de 2 pontos. 2 pontos na tabela desses caracteres significaria, então, 25. Então, a qualidade dessa timina é de 25. Depois que a gente faz a análise de qualidade, a gente normalmente acaba eliminando aquelas informações de qualidade e a gente mantém apenas as sequências propriamente ditas. Isso após uma limpeza, após ali uma etapa que a gente faz em algumas ferramentas computacionais. Então a gente passa aqui para esse arquivo chamado FASTA. O anterior era FASTQ, de qualidade. Esse é FASTA. Então, no caso aqui é um multifasta. Por quê? Porque a gente tem 2 amostras diferentes. Então, acima de 2 amostras para cima, a gente já chama de multifasta, porque é mais de um fasta, tá bom? Então,
Essas informações aqui também não é possível ser entendidas pelo nosso cérebro só olhando assim, porque a gente não consegue detectar padrões importantes. Então a gente não consegue saber só olhando aonde fica cada gene, qual proteína é codificada. Então a gente coloca esse material, esse arquivo também dentro de programas para que eles possam nos dar essas informações. Então, sobre as aplicações. Em que áreas relacionadas à genética é possível aplicar a bioinformática? Basicamente todas, né? Então, qualquer organismo ou micro-organismo que você esteja analisando pode se aplicar à bioinformática. Então, se você trabalha com plantas, com melhoramento de planta, se você trabalha no melhoramento de alimentos, por exemplo, frutas, você tem interesse de fazer ali uma uva que não tenha caroço, porque economicamente é mais viável, é mais interessante, você vai trabalhar com genética e bioinformática. Se você também quer desenvolver vacinas, estudar vírus, bactérias, também dá para aplicar bioinformática. Da mesma forma que evolução, então se você quer entender ali os padrões evolutivos de um organismo ou micro-organismo, a gente também usa a bioinformática. Aí eu separei aqui 3 áreas que eu acho que são bem importantes dentro da genética e que a gente usa ali a bioinformática como forma de análise, que é a metagenômica, o RNA-seq e a filogenia, mas é claro que tem outras também. Então, vamos olhar um pouquinho sobre cada uma. A metagenômica, ela é uma ferramenta, né, ela é uma forma de análise, onde você estuda todos os micro-organismos de um mesmo meio. Por exemplo, você vai num lago e você coleta água e faz o sequenciamento daquela água. Então você vai analisar tudo que tem na água, vírus, bactérias, arqueias, tudo, sem determinar ali uma espécie-alvo. Então, quando a gente não determina uma espécie-alvo, e sim queremos conhecer toda a diversidade, a gente faz estudo de metagenômica. Então a gente tem aqui, por exemplo, um trabalho chamado Metagenômica e Inteligência Artificial no contexto da saúde humana. Então a inteligência artificial é uma ferramenta emergente para analisar dados metagenômicos microbianos. Análise de dados, mediada por metagenômica e inteligência artificial, garante uma avaliação fácil e oportuna da patogenicidade microbiana para o bem-estar humano. Então, basicamente, é possível com a inteligência artificial você conseguir usar ali uma câmera, um computador, e essa câmera junto com o computador consegue detectar ali os micro-organismos que tem naquele meio, sem você precisar ir para um microscópio, fazer uma análise mais detalhada. A própria inteligência artificial, né, ou seja, as próprias ferramentas computacionais conseguem fazer essa detecção de maneira muito ágil. Além da metagenômica, a gente tem também o RNA-seq. Então, o RNA-seq é o estudo dos RNAs, através de um sequenciamento, hoje em dia principalmente. Então, a gente pode estudar RNA transportador, RNA mensageiro, RNA não codificante, qualquer RNA. Embora muitas vezes a gente acabe trabalhando com RNA mensageiro, porque é o RNA mensageiro que vai ali promover ali uma proteína, uma certa proteína. Então, mas também hoje temos muitos estudos com RNA não codificante. São RNAs que não produzem proteínas, mas que eles são capazes de interferir ali na expressão gênica de uma maneira muito importante. A gente tem aqui também algumas imagens que faz parte desse artigo científico publicado na Science Advances. A gente tem vários gráficos aqui. Esses gráficos eles também podem ser produzidos por bioinformática, por linguagem de programação, como a linguagem R, a linguagem Python e outras. E não só os próprios gráficos são produzidos por bioinformática, mas as análises propriamente ditas para entender, né, aqui essa análise longitudinal do RNA-seq de célula única, revelando ali a quimiorresistência promovida por estresse em câncer de ovário, tá? Então é possível fazer essa avaliação usando ferramentas de bioinformática. A gente também tem ali a filogenia, que é uma área também muito forte entre genética e a bioinfo. E eu trouxe aqui um artigo que foi produzido na época do meu mestrado, inclusive, onde a gente estava querendo avaliar aí a evolução, o grau de parentesco entre os sabetes, que são mosquitos de febre amarela silvestre, e outros mosquitos também ali que são bem conhecidos. Então a gente capturou os mosquitos, fez o isolamento do material genético, no caso DNA,
sequenciamos, na época na plataforma da Illumina, fizemos um sequenciamento e levamos para análise computacional, fizemos análise computacional através da bioinformática. Dessa forma a gente conseguiu compreender ali a posição dos sabetes dentro da evolução, o grau de parentesco com outros mosquitos. E aí isso é uma etapa importante também, porque nos ajuda a preencher bancos de dados genéticos mundialmente conhecidos, de forma a facilitar posteriormente uma identificação dessas espécies diretamente por biologia molecular, sem precisar fazer identificação morfológica. Uma perspectiva que eu acredito que é importante a gente pensar a respeito é justamente essas informações que eu vou passar para vocês agora. Então, basicamente, nós temos ali um DNA ou um RNA, uma proteína, que é avaliado por sequenciamento. E aí, depois do sequenciamento, a gente faz a bioinformática, a gente faz análise por linguagem de programação, ou então biologia computacional direta, né, aplicada, e a gente acaba gerando ali um conhecimento. A gente vai gerar o conhecimento de quais são os genes presentes ali, qual é a função deles, como eles estão trabalhando, quais são as proteínas geradas. A gente consegue gerar muita informação de mutação, de infecção, N informações a respeito desses organismos e micro-organismos. Então, a gente precisa não só se preocupar em gerar informação e analisar, mas a gente precisa também se preocupar em proteger essas informações. Por quê? Porque essas informações não podem cair em mãos erradas. Primeiro, por causa do ineditismo. A gente precisa ter os nossos artigos sendo publicados de maneira inédita. Então, se alguém tiver acesso às nossas análises, alguém pode acabar publicando na nossa frente. Então, primeiro pelo ineditismo, e também precisamos tomar cuidado com as nossas informações por questões mesmo de segurança. Porque informações como essas, muito valiosas, se forem mal utilizadas, podem promover ali grandes estragos, né? Até mesmo uma guerra biológica, enfim, pode acabar acontecendo algo que não vai ser legal, não vai ser fácil de conter posteriormente. Então a gente precisa manter essas informações de maneira muito sigilosa. Esses dados, eles são guardados em grandes servidores, que são aqueles computadores bem grandes que ficam em salas refrigeradas. Então a gente precisa não dar acesso a todo mundo, nem todo mundo deve ter acesso a esses servidores. Isso só quem vai determinar são os professores, os pesquisadores responsáveis por cuidar dessas salas de servidores. Então, apenas pessoas ali selecionadas podem ter acesso a essas máquinas, tanto fisicamente, de ir lá presencialmente, quanto de mexer mesmo através do computador dentro desses servidores. Então, essas salas precisam estar muito bem fechadas. Nem todos podem ter a chave, porque pode acontecer tanto de forma acidental a pessoa desligar um cabo importante, ou de forma proposital a pessoa fazer isso de maneira ali a interferir nas análises que estejam ocorrendo. Da mesma forma, a gente precisa ter um sistema de cibersegurança muito grande para que hackers, né, não invadam o nosso sistema e não acabem ali roubando, né, fazendo ali o roubo de dados, realmente. Então, basicamente é isso que eu queria deixar de informação para vocês, tá? Vale lembrar que se você apontar o seu celular para a tela aqui no QR Code, você vai direto lá para o site. E nesse momento, hoje, a gente está tendo várias promoções, até de 80% de desconto no nosso e-book, que tem 200 páginas ali de informação, então tá com desconto bem legal. A gente tem aulas particulares de programação em R, aulas particulares de programação em Python, a gente tem apostila, a gente tem vídeo gravado e a gente tem aqui um curso bem legal de bioinformática, também que são 12 horas particulares, para você que quer começar a ser um bioinformata do zero, aprender a analisar, aprender a fazer alinhamento, montagem, filogenia e ainda tem dificuldade ou nunca estudou esse conteúdo. Então, vão lá dar uma olhadinha. Essas promoções, elas são sazonais, elas sempre estão indo e vindo, então independente do momento que você esteja assistindo esse vídeo, dá uma olhadinha lá no site, porque pode ter alguma coisa legal acontecendo, tá bom? Então é isso, pessoal, vejo vocês na próxima.